Essa história se inicia com um rapaz chamado Soma sendo zoado pela sua namorada pelo fato dele estar doente dentro do hospital. E essa moça chamada Hanabi não parava de humilhar o seu namorado. De repente, então, um flashback se inicia contando a história desse garotinho quando ele havia conhecido essa moça. Seu rosto é tão feio, Soma. Eu nunca teria coragem de sair na rua com a sua cara. Hanabi, por que você tá falando isso? A gente não é amigo? Pobre Soma. Tão feio. Você deveria deixar seu cabelo crescer e esconder esse seu rosto. Cara, é sério que você tá fazendo um elefante? Eu gosto de brincar sozinho desse jeito. Soma, você tem um jeitinho bem estranho. Todo mundo na escola te acha esquisito, sabia? Eu sei, ninguém gosta de mim além da mamãe. Eu não tenho nenhum amigo. Mas eu sou uma garota muito legal. Vou cuidar de você. Soma, você é um garoto muito mau. Não fez o meu trabalho da escola. Desculpa, Hanabi. Da próxima vez eu prometo que vou fazer. Cara, a Hanabi é uma chata. Desde a infância ela fica me enchendo. Mas agora a gente tá até namorando. Só que ela pediu pra não falar pra ninguém na escola que a gente tá namorando. Que droga, agora no meio da chuva ela tá mandando mensagem pra mim buscar ela. Mas eu vou fazer isso, ela me ama. No fundo eu sei que ela gosta muito de mim. E ela é a minha única amiga. Finalmente eu cheguei, mas ela mandou mensagem pedindo pra ficar esperando no meio da chuva. Vou me molhar todo. Já faz 1 hora e ela ainda não saiu. Por que ela tá fazendo isso comigo? Olha só, que peninha. Ele tá todo molhadinho. Seu cabelo é muito feio. Eu falei que esse idiota ia fazer qualquer coisa que eu mandar. Então ela me fez ficar esperando aqui porque ela tava fazendo uma brincadeira com seus amigos. No fundo ninguém me ama mesmo. Talvez seja melhor eu ficar sozinho. Certo, né, senpai? Vai fazer qualquer coisa que eu mandar, né, seu lixo? Eu costumo dizer que as pessoas são como as estrelas. Uns nascem para brilhar forte como o sol e outros têm o seu brilho um pouco mais fraco. E existem aqueles que são como a escuridão, sem brilho algum. O único objetivo dessas pessoas é tirar o brilho de alguém que nasceu radiante como o sol. Porém, perder ou não o seu próprio brilho só depende de você. Eu sei, é fácil falar quando alguém não entende o seu sentimento. No entanto, ninguém vai aparecer para te ajudar porque essa luta só depende da sua vontade de vencer. Independente da sua escolha de lutar ou não essa batalha, saiba que a luz só existe para iluminar esse vazio de escuridão. Hanabi, você é o pior tipo de pessoa que existe. Eu não quero mais namorar com você. Soma, seu bobinho. Você não tem o direito de escolher terminar ou não. Não tenho esse direito. Quem você pensa que é, sua idiota? Sai desse quarto agora! Você vai se arrepender, seu lixo! Nesse dia, um bom rapaz que nasceu para ser luz decidiu colocar um fim no ciclo de escuridão que rodeava sua vida. Então, o primeiro passo que o jovem Soma tomou para encerrar esse ciclo, ele foi numa barbearia porque ele não cortava o seu cabelo desde pequeno porque a Hanabi havia falado que ele deveria esconder o seu rosto feio. Dessa forma, então, esse garoto encerrou 13 anos de relacionamento com a Hanabi. E no dia seguinte, ao ir para a escola, aparentemente todas as garotas estavam admirando a sua nova aparência e até algumas estavam confundindo ele com algum estudante transferido. Quando Soma percebe que essas garotas estavam gritando atrás dele, ele fica muito perplexo e um colega de classe chamado Haruta chega e fala que era por causa dele. O Haruta fala para ele que ele estava bem bonito e por causa dele ter cortado o cabelo, estava destacando muito a sua aparência. E todas as garotas que estavam ali concordam que esse novo visual estava muito atraente. Então Haruta pergunta por que ele decidiu mudar de visual de repente. O Soma simplesmente diz que ele teve vontade de fazer isso. E todo mundo na sala concorda que ele fica bem melhor assim. Como o nosso herói não estava esperando esse tipo de situação, ele genuinamente solta um sorriso muito bonito. Então, como não era uma coisa que ele tinha o costume de fazer, todo mundo naquela sala ficou
ficou chocado porque aquele rapaz era incrivelmente bonito. Como o Soma passou muito tempo com a Hanabi, ele não sabe muito bem como ter interação com outras pessoas normais, então ele pediu desculpa pelo que ele fez, porque todo mundo na sala havia ficado quieto. O Haruta então bate no ombro do nosso herói e fala que ele tem que aprender muitas coisas ainda e espera que eles possam construir uma grande amizade. Pela primeira vez na sua vida, então, o Soma sai com outras pessoas e junto com esse grupo de amigos ele partiu em direção até o refeitório. O Haruta então comenta que desejava que ele tivesse se soltado mais cedo, mas ele estava bem feliz por finalmente conseguir conversar com aquele rapaz solitário e quieto. Ele também comenta que a aparência desse rapaz é de nível de tesouro nacional, então ele não pode ficar sorrindo à toa, e isso faz novamente o Soma soltar um sorrisão genuíno e deixa todo mundo chocado. Todos ali se perguntavam por que uma pessoa com um sorriso tão bonito assim vivia escondendo ele. Enquanto eles andavam pelo corredor, a Hanabi passa perto deles e visivelmente o Soma percebe que ela estava muito irritada. Porém, aquele sentimento que ele tinha em relação a agradar aquela garota simplesmente acabou, então tanto faz pra ele. O Soma ignora ela completamente, porém a Hanabi fica muito irritada e tenta conversar com ele. O nosso herói então se lembra que no passado a Hanabi disse pra ele não conversar com ela na escola porque ela queria manter a aparência dela de ser a garota mais popular daquele colégio. Só que isso acaba criando uma situação bem engraçada, porque o Haruta pergunta se por acaso ele conhece aquela maluquinha ali. Ou seja, a verdade é que ela nem era popular na escola e inventava tudo aquilo pro nosso herói. Então, nesse momento, o Soma solta a frase mais fria que ele já falou na sua vida em relação àquela garota e diz que nunca viu ela. O fato de ser completamente ignorada deixou a Hanabi muito irritada. Em seus pensamentos, a Hanabi dizia que quem tinha que ser ignorado por todo mundo era aquele garoto, porque ele não tem o direito de ser reconhecido. Voltando pra sala, a gente percebe que o Soma é muito inteligente, porque ele terminou uma prova muito mais rápido do que ele deveria fazer. Nesse momento, então, o nosso garotinho tem uma breve lembrança de como ele ignorou completamente a Hanabi e ele fica se perguntando o que ele poderia fazer agora, porque ele estaria mandando mensagem pra ela. Ou seja, como ele tem muito tempo livre e não tem nenhum amigo, ele não sabe o que ele pode fazer pra passar o tempo. Porém, parece que o destino estava sorrindo de volta para aquele garoto solitário e quando ele olha pro lado, ele vê uma linda garota lendo um livro em meio a uma brisa suave. De repente, então, o vento começa a ficar mais intenso e acaba derrubando o marcador do livro dela. Normalmente, o Soma não faria nada a respeito disso porque a Hanabi havia proibido ele de conversar com outras garotas. Só que dessa vez ele ia agir completamente diferente, então o nosso herói pega pra ela e os seus olhos se encontram. A garota agradece ele e percebe que aquela é a primeira vez na sua vida que ela estava conversando com o Soma. Esse garoto então se lembra que anteriormente, quando ele era criança, a Hanabi havia convencido ele que ele não teria chance com nenhuma outra garota e que só ela estava disposta a namorar um perdedor como ele porque ela tinha dó dele. O atacante nato então pede desculpas pra ela se por acaso alguma vez ele deixou ela desconfortável por essa falta de interação e a garota tranquiliza ele dizendo que isso não foi nenhum problema. A moça então se apresenta como Yuki, mas o Soma já sabia disso e isso acaba deixando aquela garota muito feliz. O fato é que essa estava sendo a primeira conversa casual que o Soma já teve com uma garota além da Hanabi. E a Yuki então comenta que ele parece ser um cara muito legal e que a turma inteira estava prestando mais atenção nele depois dele cortar o seu cabelo. Mas o Soma brinca dizendo que logo provavelmente todo mundo vai se cansar dele. Vendo aquela moça sorrir pela primeira vez na sua vida, ele se sente confortável ao invés de ficar tenso e ansioso. Esse garoto então percebe que de fato a Hanabi era um grande problema na vida dele, então ele percebeu também que simplesmente ele estava sendo ele mesmo nessa conversa. A Yuki então revela que ela sempre quis conversar com ele. Ela explica que há algum tempo atrás ela viu ele regando algumas plantas que tinham na varanda daquela escola, então ela fala que ela gostou muito disso e parecia que ele era uma boa pessoa, porque ele fazia isso todos os dias. Então desde aquela época ela teve vontade de conversar com ele, porém ela nunca teve coragem porque ela não sabia qual seria a sua reação. O Soma então se lembra que ele só fez isso porque ele estava passando o tempo, porque ele precisava ficar esperando a Hanabi. O Soma nesse momento então percebe que aquela doce garota queria falar com ele mesmo antes dele estar sendo tão popular como estava agora. A Yuki então fecha o seu livro de repente e comenta que com toda certeza aquela estrela que estava bem na sua frente iria brilhar muito mais. Depois da escola, o Soma sai muito cedo, já que
ele não teria que ficar esperando a Hanabi na porta da escola. Então, pela primeira vez depois de muitos anos, ele vai aproveitar sua liberdade. O jovem rapaz vai até a biblioteca, pega alguns livros para ler e ele acaba ganhando uma tartaruguinha numa máquina de pegar brinquedos e também vai comprar um hambúrguer totalmente sozinho. Nesse momento, completamente sozinho, ele percebe que ele consegue ser muito mais feliz do que quando ele estava junto com aquela moça. Agora, esse jovem rapaz não estava mais acorrentado pela Hanabi e ele percebe que essas feridas que ela deixou vai curar com o tempo. Deixando o shopping, ele percebe que o sol estava se pondo e por algum motivo naquele dia o tempo havia passado muito mais rápido. Então ele pega o trem e volta para sua casa, relembrando todo aquele tempo despreocupado que ele teve hoje. Enquanto caminhava até a sua casa, o rapaz estava muito confiante que ele poderia aproveitar sua vida ao máximo agora. Porém, quando ele chega perto da sua casa, ele vê um rosto indesejado esperando por ele. A Hanabi então cumprimenta ele com um sorriso muito esquisito e reclama que ela teve que ficar ali esperando por 2 horas porque ele havia desviado o caminho até a sua casa. A garota continua tentando repreender o rapaz, porém ele não fala nenhuma palavra e tenta desviar dela. A Hanabi abre os seus braços e tenta impedir que ele se mova. Então o Soma pergunta o que ela queria na casa dele. A reação que a Hanabi teve não surpreende nem um pouco, porque ela sempre manipulou aquele rapaz e os seus sentimentos. Frequentemente ela tentava fazer ele se sentir culpado por tudo para conseguir qualquer coisa que ela queria dele. Para manipular o rapaz, a Hanabi usava aquela típica desculpa: eu fiz por você e você tá me devendo. No entanto, nesse momento, pela primeira vez na sua vida, a Hanabi estava um pouco diferente e ela direcionou toda a culpa para os colegas de classe do Soma. E ela estava muito brava, dizendo que ele não deveria conversar com aquelas pessoas porque eles não eram boa influência pro rapaz. O Soma então corta o que a Hanabi estava falando e questiona se realmente ela ficou esperando 2 horas fora da sua casa só para dizer esse monte de merda para ele. O rapaz diz sinceramente que os dois agora são desconhecidos e ela era uma garota muito estranha. Com toda certeza ele fala que a Hanabi deveria passar num psicólogo porque provavelmente ela tem algum problema na cabeça. Sem nenhuma reação, a Hanabi pergunta se realmente todo esse teatro de terminar com ela era sério. Então o nosso pequeno garotinho responde que com toda certeza isso era verdade. Assim como ela fazia no passado para tentar manipular os sentimentos do nosso herói, a Hanabi adverte dizendo que ele nunca vai conseguir levar uma vida normal de um estudante, nunca vai conseguir uma namorada, ou seja, ele nunca vai ser feliz. Aparentemente o nosso garotinho cresceu e fala que prefere ser sozinho do que viver ao lado dela, porque ele nunca foi feliz junto com ela. Mas a Hanabi não queria desistir de jeito nenhum, então ela agarra o braço do Soma e diz que hoje tudo o que aconteceu foi apenas uma coincidência, não era pra ele ficar feliz por estar rodeado de pessoas. O Soma fala que ela não tem nenhum controle do tipo de pessoa que ele vai se envolver na vida dele, mas a Hanabi insiste e fala pra ele que se ele pedir perdão por tudo que ele havia feito hoje, ela não vai colocar nenhuma punição sobre ele. Porém, o Soma encara diretamente a Hanabi e fala olhando nos seus olhos que ele não precisa dela na sua vida. Em uma breve analogia, ele compara a Hanabi com um pedaço de lixo, no entanto, o cheiro do lixo incomoda muito menos ele do que a própria Hanabi. Essa frase deixa a Hanabi extremamente furiosa e ela começa a brigar muito com ele, dizendo que não quer mais nada e vai terminar com ele agora mesmo. No entanto, Soma fala que não tem como ela fazer isso porque ele terminou com ela. O jovem futuro Sigma continua o seu caminho até a sua casa e a Hanabi grita dizendo que agora ela estava realmente furiosa. Mas o Soma ignora tudo que ela falou e continua caminhando até a sua casa, então a Hanabi começa a ranger os seus dentes e sai correndo. O jovem e inocente gafanhoto pensava que tudo havia se resolvido, já que ele deixou bem claro que não queria mais nada com ela. Porém, meu amigo, você ainda tem que entender que não é assim que a mente das mulheres funcionam. Então se passa aproximadamente uma semana e o Soma continuou vivendo a sua vida normalmente de uma forma muito mais tranquila e pacífica. O Soma estava bem feliz porque nesse tempo todo ele não teve nenhuma interação com a Hanabi. De vez em quando ele via ela na escola e perto de alguns lugares que ele passava, mas aparentemente estava tudo tranquilo porque ele não tinha nenhuma interação com ela. O Soma então se lembra um pouco do seu passado, quando ele tinha que buscar a Hanabi na porta da casa dela. Essa moça fazia ele esperar todos os dias cerca de 30 minutos antes dela sair. Mas ele percebeu que todos os dias ela estava chegando na estação antes dele. O Soma então começou a se perguntar se ela estava saindo mais cedo ou se todos os dias ela fazia ele esperar de propósito. Foi nesse momento que o Soma percebeu que a
Hanabi estava conversando com um garoto chamado Taki, e ele recorda que esse rapaz era muito popular na escola porque ele era o melhor jogador do clube de beisebol. A Hanabi e esse tal de Taki estavam flertando abertamente na estação, sem esconder que obviamente os dois estavam namorando. Infelizmente, parece que o romance dos dois não era nada legal e todo mundo na estação estava ficando bem incomodado com o que eles falavam. O Souma não queria ter aquela vista horrível novamente, então ele decidiu que iria começar a pegar o trem mais cedo. Só que aparentemente o Souma é um cara muito gente boa e ele ficou meio que feliz porque a Hanabi encontrou alguém e não iria mais encher o seu saco. Embora a Hanabi seja o tipo mais horrível de pessoa que existe nesse mundo, nosso herói não desejava mal nenhum pra ela, ele só queria ficar afastado e ser feliz. Então se passou aproximadamente uma semana desde que o Souma estava indo todos os dias mais cedo pra estação. No entanto, na manhã seguinte ele percebe que a Hanabi e o Taki estavam novamente naquela estação. O nosso herói com toda certeza é muito ingênuo, porém ele não é burro e isso não podia ser nenhuma coincidência. O Souma estava lendo um livro de psicologia e ele percebeu que provavelmente aquilo ali que a Hanabi estava fazendo era alguma técnica para tentar chamar sua atenção. O fato é que o nosso herói não queria saber mais da Hanabi, então ele não se importa e ignora completamente aquela cena. E a Hanabi percebe que a sua estratégia não estava funcionando, então ela fica muito furiosa e se afasta dos braços do Taki. Quando o nosso jovem rapaz chega na escola, ele cumprimenta todos os seus colegas de classe e parece que ele estava criando uma amizade com aquelas pessoas. A primeira aula da escola foi a aula de educação física, onde o treinador aproveitou para decidir quem iria fazer a corrida que teria na escola no festival. O treinador incentivou todos os alunos a dar o melhor de si para que eles impressionem as garotas. E essa lábia do velho com certeza funcionou porque todo mundo ali queria dar o seu melhor. Todos os rapazes estavam bem animados para serem o mais rápido naquela corrida. E o Souma se lembra que ele sempre tentava manter a sua velocidade baixa. Então o nosso herói não conhece qual é a extensão da sua habilidade física. Antes da corrida começar, em um flashback ele se lembra que ele costumava vencer todas as competições. Porém, quando ele conheceu a Hanabi, certo dia após ele vencer aquela corrida, ela ficou muito irritada com ele. E ela mandou ele parar de correr porque ela falava que ele era muito esquisito correndo e parecia um animal, um bicho, sei lá. Então após a Hanabi mandar ele parar de correr, desde aquele dia ele começava a correr devagar porque ela sempre ficava irritada. O fato é que a Hanabi não queria de jeito nenhum que ele fosse o centro das atenções, porque ela queria ser isso. A verdade, pessoal, é que o Souma não queria se destacar, ele só queria parar de limitar as suas habilidades e ele queria ser uma pessoa normal. O treinador então chama o primeiro grupo até a linha de partida e o Souma assume uma postura muito séria e dessa vez ele decidiu que vai correr rapidamente. E por incrível que pareça, aquele rapaz era muito rápido. Então, totalmente livre das correntes que a Hanabi havia colocado no seu coração, o nosso herói consegue correr muito rápido. Ao chegar na linha de chegada, ele se vira para conferir qual foi a sua velocidade. E com toda certeza ele não estava esperando que todos os seus colegas de classe estavam de boca aberta. O treinador exclama que a velocidade dele foi tão rápida que ele pode ter acabado de quebrar o recorde do município. O Haruta então fica muito animado pelo garoto e indica que ele deveria ser o âncora do time. Obviamente, vendo essa velocidade, todo mundo concorda com essa opinião. E com toda certeza eles vão destruir naquela competição. O tentador prêmio por vencer essa corrida é um conjunto de cupons de sobremesa para a cafeteria da escola. No entanto, imediatamente o Souma recusa essa proposta porque ele falou que foi apenas uma coincidência. A classe toda fica desanimada e praticamente implora para que esse garoto faça parte do time. Ao ver que os seus colegas estavam bem desanimados, o nosso herói acabou cedendo. Ele concorda, porém ele coloca uma condição. Ele fala que talvez ele não vá vencer, mas ele vai tentar fazer o seu melhor. E o Haruta agradece por ele ter dado esse voto de confiança naquela equipe. O fato é que o Souma não se importava com nada daquilo ali, porém ele ficou bem surpreso com a reação daquelas pessoas e ele estava bem feliz por as pessoas estarem pensando bem dele. As posições da corrida são finalizadas e colocadas na sala de aula para todo mundo ver. Quando o resto da turma descobre que o Souma vai ser o âncora daquela equipe, a sua popularidade simplesmente dispara. E com toda certeza parece que o término com a Hanabi foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. A Yuki estava sentada do lado dele e comenta que ele está chamando muita atenção novamente. E ela pergunta se ele tinha algum interesse em competir verdadeiramente. O Souma então comenta que antigamente ele tinha sim a ambição de ser um atleta, porém agora tudo isso ficou para trás. E a Yuki meio que de certa forma queria começar a passar um
pouco mais de tempo junto a ele e pergunta se por acaso ele poderia ensiná-la a fazer esse tipo de corrida. Mas o Soma não entende direito a verdadeira intenção dela e fala que não tem nada pra ensinar, porque ele não é bom também. Ouvindo essa resposta, a Yuki fica bem desanimada e explica que ela queria poder ter o poder pra pular esse festival. O Soma pergunta se ela odeia realmente aquele festival e a garota dá um sorrisinho e fala que odeia muito. De certa forma, ele achava aquela garota muito legal e queria poder ajudar ela, mas a verdade é que realmente ele não tinha uma habilidade muito boa, pelo menos ele achava isso. De repente, um cara chamado Danzo chega ali e pergunta se realmente ele vai estar disposto a dar tudo que ele tem naquela corrida. O Soma fala que vai dar o seu melhor e vai tentar fazer o necessário, porém ele não tá tão disposto assim. E a força meio vaga do nosso herói deixou esse tal de Danzo um pouco irritado. O cara explica o seguinte, que ele tem treinado faz muito tempo para garantir que ele pudesse ser o âncora daquela corrida, porém hoje ele acabou perdendo o seu lugar para um cara que não estava nem disposto a correr dando o seu melhor. No entanto, ele admite que o Soma tem talento e justamente por isso ele pede para que ele derrote aquele garoto. O Burukutu então revela que o garoto que ele precisa derrotar é o Taki. O Burukutu conta que o motivo dele querer derrotar aquele garoto mimado foi porque ele roubou a sua namorada. Ao ouvir isso, por algum motivo a Yuki fica visivelmente incomodada e o Soma estava bem confuso, pois ele definitivamente viu o Taki junto com a Hanabi. O Danzo não culpa o Taki por ter levado a sua namorada embora, ele atribui isso ao seu próprio fracasso como ser um namorado muito ruim. O que ele não aceita é que imediatamente o Taki abandonou a sua namorada para ficar com a tal da Hanabi, e com toda certeza o fato dele ter magoado aquela doce garota é algo que ele não pode perdoar. Para piorar toda essa situação, quando o Danzo encontrou o Taki no corredor essa manhã, ele estava se vangloriando de como ele se tornou o âncora novamente. E o loirinho esfrega na cara do Burukutu que ele não só perdeu para ele no amor, mas também estava prestes a perder aquela corrida. No festival, algumas pessoas ofereceram para ele a sua posição como âncora na equipe para que ele possa ter a sua vingança, mas ele se acalma e admite que ele nunca vai poder derrotar aquele garoto, não importe o quanto ele treine. Então ele confiou esse sonho pro nosso herói e ele quer que ele derrote o Taki. O Soma então pergunta como que ele vai fazer isso, já que esse garoto é tão rápido, e o Danzo oferece para treiná-lo adequadamente. No entanto, o Soma aponta que ele não tem certeza se realmente eles conseguirão derrotar aquele cara, porque no final das contas aquela corrida ainda é de revezamento e vai depender de toda uma equipe. O Hanzo não nega o fato dele estar certo, mas ele afirma que a corrida principalmente depende dos dois âncoras, e ele promete que vai fazer o possível para motivar também os outros alunos. Então ele implora para que, por favor, ele treine muito e assim ele consiga derrotar aquele loirinho metido. O Soma abaixa sua cabeça e concorda com esse treinamento, porém ele vai ter que ensinar também a sua amiga. A Yuki fica um pouco surpresa, porém ela concorda também em fazer parte desse treinamento. No dia seguinte, o Soma aparece na escola e ele se recorda que essa era a primeira vez que ele se encontrou com outras pessoas além da Hanabi. Naquela época, ela havia proibido ele de fazer amizade com qualquer pessoa que ela não aprovasse. Depois de se aquecer e treinarem bastante, eles concordam em se encontrar novamente após a escola. Enquanto isso, a Hanabi observava toda aquela cena com muita inveja, porque ela não queria que o Soma fosse feliz sem ela, e parecia que o nosso herói estava se divertindo muito com aquelas pessoas. Mais tarde, eles iniciam outro treinamento e o Hanzo orienta todo mundo a se alongar corretamente para que eles não se machuquem e assim possam vencer aquele loirinho. Danzo ou Hanzo, o fato é que eu não sei o nome desse cara, então a gente vai chamar ele de qualquer coisa. No meio do processo de alongamento, a Yuki escorrega de uma forma muito desajeitada, só que foi de uma forma muito fofinha e o Soma não conseguia parar de rir com aquela cena, então ele falou que ela era uma garota realmente muito fofa. A Yuki fica extremamente envergonhada e ela pergunta se por acaso ele é naturalmente um garanhão assim. Porém, como a gente sabe, o Soma é muito ingênuo e ele não estava entendendo nada do que ela queria dizer. O real problema é que o Danzo sabia muito bem o que estava acontecendo ali e ele não conseguia acreditar que aquelas pessoas tinham a coragem de flertar na frente do cara que teve a sua namorada roubada. Depois de um tempo, finalmente o treinamento começa e o Danzo estava registrando o tempo de todo mundo no cronômetro. Embora a Yuki e o Soma tenham se cansado muito daquele treinamento, o Danzo com toda certeza era um excelente treinador e deu ótimas dicas para todo mundo. Conforme eles iam aumentando a intensidade daquele treinamento, o tempo deles também ia aumentando constantemente. O problema é que o período de treinamento que eles vão ter vai ser muito curto, e o Danzo estava muito preocupado porque aqueles dois não paravam de flertar a todo
distante. E novamente o Soma elogiou muito a Yuki, dizendo que ela era uma garota muito fofinha correndo. Os dias passavam muito rapidamente e aqueles três estavam treinando no período da manhã e da tarde. Parecia que a vida do nosso garoto solitário estava melhorando muito, porque ele estava criando um vínculo de amizade com essas pessoas. E ele já não via a Hanabi faz um bom tempo, porque ela não estava mais aparecendo na estação no mesmo horário que ele. Porém, nesse dia específico que ele estava indo para a escola, a Hanabi apareceu na sua frente com aquele cara novamente. E dessa vez, diferente dos outros dias, ela embarcou naquele trem e parecia que ela estava muito cansada. A Hanabi de longe havia visto o Soma e dessa vez ela decidiu confrontar aquele garoto. Chegando perto do nosso herói, essa víbora diz pra ele que agora ele vai ter que se acostumar, porque ele vai ter que ver o rosto dela todos os dias no trem. Porém, o nosso futuro Sigma olha diretamente nos olhos da Hanabi e fala pra ela que se ela continuar acordando tão cedo assim, ela vai continuar descabelada. A garota então toma um susto e rapidamente ajeita o seu cabelo. A Hanabi é o tipo de pessoa que pensa que o mundo gira em torno dela, então ela questiona o nosso herói do fato dele ter entrado pra correr naquela competição, por acaso ele tava querendo desafiar o namorado dela. Ela repete que no passado ela já havia falado pra ele não correr porque ele não era bom fazendo isso. Então definitivamente essa oportunidade vai ser perfeita pro namorado dela demonstrar ser muito superior àquele garoto. E ela promete que ele não vai conseguir ganhar aquela corrida pra ganhar o reconhecimento dela de volta. Resumindo, a Hanabi tá completamente pirada pensando que ele tá fazendo tudo isso pra conquistar ela. O Taki então olha diretamente pro nosso herói e fala que sente muito, mas ele vai ter que destruir aquele garotinho na frente de toda a escola, já que o seu bombonzinho queria que ele fizesse isso, com toda certeza ele ia fazer. A Hanabi então, tentando tirar onda do nosso herói, diz que deseja boa sorte, mas sabe que ele não vai conseguir fazer nada. E os dois saem daquela estação ainda flertando muito de uma forma muito esquisita. Depois desse acontecimento, por algum motivo, nosso garotinho começou a treinar muito mais intensamente do que o normal. Parece que a vontade de ser vitorioso estava retornando para dentro do seu espírito e ele queria de todas as formas vencer aquela corrida. Então eles começaram a treinar todos os dias, até mesmo no final de semana. Não importava se chovia ou não, aquele rapaz estava se dedicando muito e até mesmo o Danzo estava impressionado. O treinamento deles lentamente chega ao seu final e o Danzo elogia muito aquela garota por estar se esforçando muito também. A Yuki estava muito cansada por causa daquele treinamento rigoroso e acaba desabando no chão. Todo mundo estava bem cansado, porém eles estavam muito felizes por ter tido mais um dia produtivo de serviço. Aos poucos, parecia que o nosso garoto, que não tinha ninguém, estava ganhando alguns amigos. Amanhã finalmente vai chegar o grande dia da corrida e o Danzo estava elogiando os dois. O Burukutu estava muito confiante que finalmente ele iria conseguir derrotar aquele loirinho mimado. O Souma então agradece aquele rapaz por ter sido uma das primeiras pessoas a confiar verdadeiramente nele e por ter ajudado os dois a treinar muito. Parece que o nosso herói, além de ser muito bonitão, ele também é bom com as palavras e aquele cara fica tocado com essas palavras. E ele agradece verdadeiramente o Soma por estar disposto a ajudar ele a fazer isso com a loira do Chan. Então, finalmente, esse Burukutu abre o seu coração para alguma pessoa e fala que ele estava muito triste e não tem dormido muito porque ele realmente não sabia como que a namorada fez isso com ele. E ele estava bem feliz porque passando esse tempo junto com os dois, ele podia facilmente esquecer de todo esse assunto. As palavras que saíam da boca do Burukutu não eram o suficiente para expressar todos os seus sentimentos, mas ele agradece por ter conhecido os dois e tá formando uma boa amizade com eles. A Yuki fica bem emocionada e agradece o Burukutu pela sua ajuda, porque ela conseguiu ficar muito mais rápida do que antes. E o Souma admite que o tempo que eles passaram junto foi muito legal e isso fez ele ficar com muito ódio do Taki, porque ele estava gostando da amizade do Burukutu. Com toda certeza, o que o Taki fez não se faz a ninguém e ele vai derrotar aquele garoto. A Yuki então compartilha os seus sentimentos e diz que ela estava muito impressionada com esse discurso dele, porque ele estava mudando muito, até mesmo ele havia cortado seu cabelo. Quando ela toca nesse assunto de cabelo, ela se recorda que o cabelo do Taki era muito grandão e ele também cortou e estava muito parecido com o do Souma. E ela acha essa situação muito esquisita, porque que aquele cara que se gabava tanto do seu enorme cabelo lindo iria cortá-lo? Dando uma explicação, o Danzo fala que aquele rapaz cortou o seu cabelo a partir do momento que ele começou a namorar Hanabi. Parece que a ex do Danzo falou que terminou com ele porque ela amava muito o cabelo do Taki e ele acha que provavelmente aquele cara cortou o seu cabelo depois disso ainda para tentar provocá-lo mais.
mais. Nesse momento, Danzo fica um pouco envergonhado porque ele ainda estava se lamentando pela perda da sua ex-namorada. Mas o nosso garotinho que estava virando um atacante nato diz que compartilha dos seus sentimentos. O Soma diz que ele não precisa ficar preocupado porque ele não vai zoar aquele cara. Na visão do nosso futuro Sigma, essa sociedade estava completamente quebrada, porque para as pessoas é normal zoar um homem que foi traído, sendo que na verdade ele não fez nada de errado, ele apenas confiou na pessoa errada. Pro nosso herói não fazia o menor sentido as pessoas menosprezarem tanto assim o sentimento de alguém. Com toda certeza, na visão de mundo que o Soma tinha agora, errado foi a pessoa que traiu, não quem deu a confiança. Porque com toda certeza, essa garota que traiu o Burukutu perdeu um cara muito legal e no futuro ela vai se arrepender muito. Parece que nesse dia o nosso herói conseguiu se tornar amigo de duas pessoas. E parece que aqueles 3 amigos botaram todos os seus sentimentos pra fora. E o Burukutu, que era um homem que não demonstrava nenhum dos seus sentimentos pra nenhuma pessoa, desabou em lágrimas. No caminho de volta pra sua casa, o Soma ficou tentando consolar aquele garoto que não conseguia parar de chorar. E a Yuki comenta que com toda certeza a garota que conseguir namorar com o Soma vai ser muito feliz, porque ele era uma pessoa super atenciosa com os sentimentos das pessoas. Esse elogio deixa o nosso pequeno gafanhoto muito curioso e ele pergunta por que ela estava falando isso. A Yuki então se lembra de alguns acontecimentos recentes e diz que ele sempre demonstra uma grande gentileza e compaixão pelas pessoas. E com toda certeza ela achava essa coisa mais incrível no mundo. E quando finalmente esses dois percebem o quão próximo eles estavam um do outro, ambos ficam extremamente sem jeito. A Yuki então deixa bem claro que tá feliz em ter se tornado uma grande amiga pro Soma. Parece que o jovem Sigma não entende direito, mas essa moça tava querendo alguma coisa a mais. Mais tarde, quando finalmente estava dentro da sua casa, deitado na cama, o Soma fica pensando sobre as palavras daquela moça. Com os seus sentimentos à flor da pele, porque aquela foi a primeira vez que alguém foi tão gentil com ele, ele não conseguia dormir naquela noite. No dia seguinte, a turma do Soma estava muito empolgada porque eles queriam muito ganhar aquele festival esportivo. O Danzo revela que ele teve uma dificuldade enorme de dormir naquela noite porque ele não conseguia parar de pensar na sua ex, mas ele pensou nos seus novos amigos e com toda certeza ele estava 100% disponível para focar naquele festival. E ele promete para os seus 2 amigos que com toda certeza ele não vai perder essa batalha. Após isso, finalmente o festival esportivo chegou e aquela festa na escola estava a todo vapor, com diversos eventos em andamento. Em todas as tarefas que a Yuki tinha, ela se esforçava ao máximo. Enquanto isso, a Hanabi também estava participando do esquadrão de líder de torcidas e o Taki estava enchendo ela de incentivos e elogios. Da mesma forma, a Hanabi então, vendo que o Soma estava por perto, fala que ele vai conseguir ganhar aquela corrida e vai ser o melhor de todos. Após algum tempinho, finalmente chegou o evento principal daquele dia, que seria a corrida de revezamento de classes. O Danzo então faz alguns alongamentos e parte em direção à sua primeira corrida, e a Yuki estava do lado do Soma dando muito incentivo para ele antes de começar aquela batalha. O Danzo então dá um sorriso meio sem jeito para os seus amigos e fala que graças àquelas pessoas não tem como ele perder aquela batalha. Assumindo então a sua postura de corrida, ele parte em direção até a largada e começa a correr como nunca havia corrido em toda a sua vida. Dentro do seu coração, esse brutamonte muito sentimental não sabia se ele estava correndo tanto assim devido ao término com a sua namorada ou ao incentivo do seu novo amigo. O fato é que com toda certeza esse Burukutu sentimental concordava com as palavras do Soma e sabia que essa sociedade estava mesmo quebrada. Enquanto Danzo se aproximava do final da sua corrida, a Yuki estava muito preocupada porque logo seria sua vez. Então essa fofa princesa pede pro Soma segurar a sua mão um pouquinho. E esse ato, mesmo que seja muito repentino, preenche o coração dessa moça com determinação e ela parte para sua posição. Como ela estava muito nervosa com o fato daquela corrida e por ter segurado na mão do Soma, ela teve que tranquilizar a sua respiração, assim como o Danzo havia ensinado ela naquele treinamento. Aguardando a sua vez de partida, ela se inclina para trás e pega o bastão da corrida e começa a correr também. Essa linda princesa estava se esforçando ao máximo naquela corrida. Embora ela estivesse fazendo isso sim pelo Danzo, ela estava se esforçando ao seu máximo porque ela queria impressionar o Soma que estava assistindo a corrida. Parece que a Yuki também era uma garota muito solitária que nunca teve ninguém ao seu redor e ela tinha
tinha muita vergonha de falar com as pessoas e o Soma foi a primeira pessoa que ela sentiu interesse em conversar. Só que devido a alguns acontecimentos na sua vida, ela não teve coragem de se aproximar daquele rapaz, porém ela estava muito feliz que devido ao fato dela estar correndo, ele estava perto dela. Usando toda a sua força de vontade, tudo que ela havia aprendido naquele treinamento, finalmente ela consegue terminar aquela corrida e passar o bastão para a próxima pessoa que estava esperando na marca. Após terminar a sua parte, a Yuki se aproximou do Soma e falou para ele que embora aquela multidão de pessoas estivesse gritando e aplaudindo ela, a única voz que ela conseguiu ouvir naquele momento foi a dele. E de uma forma muito fofinha, a Yuki agradece ele por ter torcido por ela e ela acredita que é incrível o fato dela ter conseguido escutar a voz dele embora ela estivesse tão longe. Parece que nesse jogo quem vai atacar vai ser a Yuki, então ela fala que vai torcer pelo seu herói. Vendo isso, Soma fica muito envergonhado e ele percebe que todos os seus colegas de classe estavam se dedicando verdadeiramente para aquela corrida e o papel dele com toda certeza era o mais importante, porque poderia decidir se eles iriam ganhar ou perder o jogo. Esse garoto solitário queria retribuir o esforço de todas as pessoas do seu time. O turno da corrida do Soma estava se aproximando rapidamente e ele observava que a concorrente, que seria a classe B, estava muito à frente da equipe dele. O Taki então, se aproveitando que a classe do Soma estava bem atrás, começou a zoar dizendo que ele não sabia o motivo daquele fracassado ter sido escolhido e com toda certeza o Danzo estava muito fraco naquela corrida por causa do término recente com a namoradinha dele. Porém, o discurso desse loiro metido é interrompido quando um dos seus colegas informa que o bastão estava se aproximando e a parte da corrida dele iria chegar. O Taki então se prepara e no momento que ele pega aquele bastão, praticamente ele sai voando para longe porque ele corria muito rápido. Ansiosamente esperando pela sua vez, o Soma olha para trás e o seu colega estava correndo como ele nunca havia feito antes e ele percebe que aquele rapaz estava se dedicando verdadeiramente também. Finalmente então o bastão é passado pro Soma e ele sai correndo como se fosse um jato. Agora tudo que ele precisa fazer é usar o máximo do seu potencial e daquele treinamento que ele havia feito com o Danzo. O nosso herói então corria como ele nunca havia feito na sua vida. Ele queria muito derrotar o Taki porque ele queria tirar aquele cara arrogante do topo. Ele não podia deixar aquele cara continuar lá porque ele estava zoando a primeira pessoa que chamou ele de amigo. Então ele estava se dedicando ao máximo porque ele queria ajudar o Danzo. Porém, somente ajudar o Danzo não era o suficiente para vencer aquela corrida. E o fato é que ele não estava correndo só por isso. Ele queria correr o mais rápido possível para abandonar o seu passado e aquela corrida seria para ele uma forma de abandonar Hanabi. De repente, então, Taki percebe que a plateia estava aplaudindo, mas ele estava achando muito estranho porque ele não havia ganhado a corrida ainda. Então, quando ele se vira para trás para ver como seu adversário estava, ele fica pasmo porque ele vê o Soma tão perto dele e aquele rapaz estava correndo como se fosse um foguete. O fato é que o Taki ficou admirado com aquela vista e ele não percebeu que ele já havia sido ultrapassado. Completamente incapaz de se ajustar à velocidade daquele garoto, ele perde aquela corrida e o Soma ganha de uma forma muito impressionante. Quando nosso herói vence aquela corrida, todos os seus colegas de classe levantam ele e exibem aquele garoto como se ele fosse um herói de guerra. O Soma ainda estava aprendendo a como reagir a todas aquelas pessoas elogiando muito ele, mas quando ele vê o rosto sorridente dos seus dois novos amigos, ele fica bem feliz. Todo mundo estava feliz pela conquista daquele garoto, porém tinham duas pessoas naquele ambiente que estavam muito bravas. Uma delas era o Taki, que estava completamente frustrado com a sua derrota, e outras pessoas estavam zoando ele, dizendo que ele merecia por causa da sua personalidade arrogante. Então, pela primeira vez na sua vida, a loira do Chan se sentia muito frustrada porque ela foi derrotada. E a outra pessoa que estava com uma cara muito emburrada era a Hanabi. O Soma então olha para o redor e percebe que o rosto da Hanabi estava bem abatido. Esse jovem Sigma não se importa com o que a Hanabi estava sentindo naquele momento, e ele não culpa ela por ter ficado bravo com a sua vitória. Ele queria vencer para ajudar o Danzo, mas com toda certeza ver a cara de merda que a Hanabi estava fazendo era uma sensação muito boa, e ele se pergunta se aquela menina bobinha pensava que ele fez tudo isso para deixá-la muito irritada. Enquanto a turma dele estava muito feliz e todo mundo se ajudava a fazer a limpeza do final do festival, o Danzo então convidou o Soma para ir numa festa que teria na sua casa. O nosso garoto solitário nunca
nunca foi numa festa na sua vida e ele estava muito feliz porque ele tinha sido convidado por todos os seus colegas. E parece que a Yuki também iria naquela festa, então devido a esse fato ele decidiu aceitar aquele convite. Enquanto Souma e a Yuki terminavam a limpeza, o Souma escuta uma voz familiar e muito chata no seu ouvido. Parece que a Hana e o Taki estavam conversando por perto. Sem querer ser visto pela Hanabi, ele puxa a Yuki para tentar afastá-la porque ela também seria vista. Porém, essa ação repentina acaba fazendo a Yuki tropeçar e eles acabam se aproximando muito. Enquanto o jovem rapaz só queria fugir da Hanabi que assombrou a sua vida inteira, a Yuki pensava que seria atacada agora mesmo e ela não estava preparada. Porém, o Souma se desculpa e explica que ele só não queria ser visto pela Hanabi e o seu namorado. A Yuki então diz que aceita a desculpa daquele rapaz e entende o seu sentimento, porém parece que ela ficou um pouquinho desapontada porque a sua expectativa não foi realizada. Os dois então mantêm a cabeça baixa e ficam escondidos atrás daquela parede, porém não teria como daquela distância não escutar a conversa daqueles dois. O Taki tenta explicar o motivo da sua derrota anterior, alegando que ele não estava no seu melhor dia, mas ele promete que vai garantir o primeiro lugar na segunda parte daquele campeonato. E infelizmente, pro azar da loira do Chan, a Hanabi não vai dar outra chance pra ele, e ela encerra o seu papel como seu namorado falso. Aparentemente, pessoal, esse tal de Taki acreditava que ele realmente estava namorando de verdade o tempo inteiro com a Hanabi, e ele aponta que não fazia sentido nenhum ela terminar com ele dessa forma por causa desse motivo tão besta, já que anteriormente ela havia demonstrado que estava muito apaixonada por ele. Mas a Hanabi corta esse assunto de vez e explica para esse pobre coitado que tudo aquilo ali não passava de um fingimento. Essa bruxa então começa a zoar aquele pobre coitado, dizendo que ele deveria ser uma pessoa muito inocente, muito burrinha. Encerrando esse assunto, a Hanabi explica para esse pobre coitado que só existe uma única pessoa nesse mundo inteiro que ela quer que seja o seu namorado. A Hanabi não fala quem é o nome do cara, mas fica meio subentendido que é o nosso pobre coitado, e desesperado, Taki tenta manter o relacionamento com aquela garota. Ele até mesmo aponta o fato dele ter mudado seu penteado e ter terminado com a sua ex só pra ficar ao seu lado. A Hanabi então, com seu sorriso de víbora, diz pra esse pobre coitado parar de agir como um desesperado e fala que ele nunca mais pode se aproximar de novo dela porque senão ela vai chamar a polícia. Muito assustado com essa atitude da Hanabi, o Taki foge dali com seu Tobias na mão. A Hanabi então grita dizendo que ele deveria parar de se esconder assim, já que ele foi o vitorioso no dia de hoje. E ela pergunta pro Souma por que ele estava escondido ali. Parece que a Hanabi não tem vergonha nenhuma de revelar que tudo aquilo ali foi uma farsa e ela sabia que o Souma estava escondido o tempo inteiro. A Hanabi então pergunta pro nosso herói se por acaso ele veio rir da cara dela por ele ter conseguido ganhar aquela vitória. Então ela começa a se gabar e diz que ele não deveria ficar tão feliz assim porque o seu plano de vingança com toda certeza ainda não acabou. O Souma então rebate essa provocação da Hanabi e fala que ela poderia acabar com tudo aquilo ali somente pedindo desculpas pra ele. E ela também tem que admitir que o fato dos dois terem terminado foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Quando o Souma fala isso, a Hanabi fica muito furiosa e ela estava pronta para planejar sua próxima vingança. Depois que ela foi embora, ficou meio que um curto silêncio desconfortável, então a Yuki pergunta pro Souma sobre o que aconteceu com os dois. Ele pede perdão por ela ter que ouvir aquela conversa estranha, mas diz que estava tudo bem e ela não precisava ficar preocupada. Mais tarde, o nosso herói então se junta à sua turma e eles estavam se divertindo muito dentro de um karaokê. Dentro dessa festa, o Souma estava sendo aclamado como um herói vencedor e toda a turma concorda que realmente ele era muito rápido. Além disso, as moças que estavam presentes nessa noite pensavam que não se importavam nem um pouquinho com a velocidade dele, a verdade é que elas achavam ele muito bonito. O Souma fica muito envergonhado e diz que não foi apenas pelo seu esforço, mas sim pelo esforço de toda a sua turma. Com toda certeza, esse jovem é incrível, gentil e altruísta, então toda a turma ficava muito feliz por ter sido abençoada com um rapaz como esse. Enquanto observava essa festa, o Souma reconhece que ele não teria sido
sido convidado se ele não tivesse diretamente envolvido naquela corrida. Ele tá meio quietão porque ele não conhece muito bem os seus colegas de classe, mas ele nota que os dois representantes de turma parecem ser pessoas muito legais e amigáveis. Ele começa a conversar bastante com a Yuki sobre as músicas que estavam sendo tocadas, só que eventualmente começa a vez do Danzo a cantar. O Burukutu pega o microfone e declara que a sua próxima música vai ser cantada para um grande amigo dele chamado Souma. E uma das garotas começa a gritar loucamente que estava a favor do lado dele e ele deveria elogiar muito aquele rapaz. Nosso querido Burukutu sentimental conta para sua turma novamente que eles já sabem muito bem que ele foi dispensado pela sua ex, mas graças àquele garoto ele conseguiu superar e vingar ela. O Souma, muito envergonhado, tenta minimizar os atos que ele havia feito naquele dia, mas é em vão porque todo mundo começa a tratar ele novamente como se fosse um herói. A Yuki então comenta que ele realmente parece ser um herói e era por isso que todo mundo não parava de elogiar ele dessa forma. O Souma diz que ele não merece ser tão elogiado assim, mas a Yuki fala pra ele que ela fica bem triste porque ela realmente pensava o mesmo que aquelas pessoas. A Yuki admite que enquanto ela assistia ele correr, o desespero bateu no meio do seu coração e ele foi acelerando conforme ele estava prestes a passar daquele garoto. Com toda certeza o seu coração nunca ficou tão desesperado assim e ela nunca teve esse sentimento de querer que alguém vencesse muito outra pessoa. O fato é que essa bela princesa admite que esse garoto na sua frente fazia o seu coração bater mais forte, mas ela não entendia muito bem os seus sentimentos. O Souma então encara essa garota nos olhos, incerto sobre o que poderia fazer sobre essa declaração, e os dois ficam relativamente em silêncio. Enquanto isso, seus colegas continuam cantando com muito entusiasmo. E nesse meio termo, essa representante de classe chamada Mina estava muito feliz também e estava elogiando bastante o Souma. Nesse pequeno período de tempo, o Souma se levanta para ir até o banheiro e quando ele se vira, ele percebe que algumas colegas de classe estavam falando mal da Mina. Essas duas garotas fofocavam sobre a Mina, dizendo que ela estava se esforçando demais para chamar a atenção do Souma, e elas acham isso desesperadamente nojento. Essas duas garotas aparentemente têm uma rixa muito perturbadora em relação às pessoas mais populares da escola. As duas colegas começam a conversar e chegam à conclusão que a Mina só se aproximou do Souma depois que ele ficou popular e ganhou aquela corrida. Mas sabendo do passado dessa tal de Mina, elas entendem que ela não é uma boa pessoa. Aparentemente existe um boato na escola que ela fica com qualquer cara que tem um rostinho bonitinho. O Souma então se recorda que, embora seja verdade que a Mina não falasse com ele antes, a primeira pessoa que conversou com ele foi ela, depois que ele cortou o cabelo. O jovem Sigma acredita do fundo do seu coração que a Mina só estava sendo muito amigável com ele. Porém, cortando os pensamentos do nosso jovem Sigma, essa guria chamada Erika grita em voz alta que ela não vê atrativo nenhum nos homens, e ela só gosta de personagens 2D. O Souma então meio que ignora o que as duas estavam falando e decide que vai voltar e aproveitar aquele momento legal que ele estava tendo com seus colegas. Depois de um tempo de diversão, a turma inteira se despede e pergunta se o Souma gostaria de participar dessa aventura uma próxima vez. O nosso herói, muito feliz com essa situação, promete que vai sim se ele tiver tempo outro dia. Porém, enquanto estava parado, o Souma percebe uma presença muito estranha atrás dele naquele beco. A Yuki então percebe que ele estava bem aflito e pergunta o que estava acontecendo. E ele explica que deve ter passado algum gato ali atrás porque ele escutou um barulho muito esquisito. Parece que como estava de noite, a Yuki estava com medo de voltar sozinha para sua casa e faz um convite pro Souma acompanhar ela até lá. Ela meio que pede para ele levar ela só até metade do caminho, mas o nosso atacante se oferece para levá-la até na sua casa. A Yuki então fica bem constrangida por ele estar agindo de uma forma tão gentil com ela, mas ela aceita essa oferta. A gente percebe então que o som que o Souma ouviu anteriormente na verdade era a Hanabi, que estava escondida observando tudo. A Hanabi, enquanto observava o quão feliz o Souma estava, diz que a única pessoa nesse mundo que pode ver ele feliz daquela maneira era ela mesmo. E com toda certeza nesse momento a Hanabi estava muito brava com a Yuki, porque parece que aquela garota também consegue ver o brilho da sua estrela. Nesse momento então a Hanabi
Hanabi declara que a missão da sua vida vai ser reconquistar o coração do Souma, e ela sabe exatamente o que ela vai fazer. No dia seguinte, quando a classe retorna para a escola, todo mundo estava bem feliz, porém aquela empolgação foi cortada porque a professora entrou muito triste dentro daquela sala. De repente, a classe inteira ficou em silêncio e o Soma e a Yuki estavam muito confusos sobre o que estava acontecendo. Então, a partir desse momento, essa professora coloca uma carta na sua mesa e explica que alguém enviou essa carta para uma pessoa na escola e ela estava acusando alguém daquela turma de praticar bullying com os alunos da escola. A professora então começa a explicar o que estava escrito naquela carta de reclamação que foi enviada pessoalmente ao diretor e ela estava muito decepcionada e triste com essa acusação. Indo direto ao ponto, ela pergunta para a turma inteira quem foi que intimidou aquela garota chamada Erika e ela nem conseguia mais vir até a escola. Nesse momento, Souma admite que ele não sabe muito bem quem era aquela tal de Erika, mas ele se lembra daquele dia no karaokê e se recorda que era a garota que estava falando mal da representante da escola. O nosso jovem Sigma começa meio que refletir, porque não fazia o menor sentido o que estava acontecendo ali, já que aquela tal de Erika parecia ser uma pessoa muito ruim, porque ela estava falando mal da outra pessoa. Então, sendo o tipo de pessoa que parecia praticar esse tipo de coisa, o Souma chega à conclusão que talvez esteja alguma coisa muito errada naquela história. E ele começa a se questionar se a professora estava realmente abordando aquela classe da forma certa. Com toda certeza, essa estratégia de buscar pelos suspeitos com toda certeza não vai funcionar. Vendo que ninguém estava se manifestando, a professora então declara que até que tudo isso seja resolvido, existe uma alta possibilidade que a próxima excursão escolar seja cancelada. E toda a classe fica muito desanimada porque eles estavam esperando isso faz muito tempo, já que aquela excursão é o evento mais esperado de todos na escola. Como nenhum suspeito havia surgido, a atmosfera naquela classe ficou muito fria, tanto quanto o coração da Hanabi. Eu confesso que eu exagerei um pouquinho, rapaziada, não tem como superar Hanabi. 5 dias se passaram após esse acontecimento e a escola recebeu outra carta. A professora então explica que aquela carta estava escrita com a letra da Erika e veio pessoalmente com a sua assinatura, e ela revelou o nome da pessoa que estava fazendo tudo isso com ela. Nesse momento, a professora dá uma chance para esse aluno revelar por que ele estava fazendo isso e talvez a sua punição não seja tão severa. Quando ninguém se manifesta, ela pede então para Yuki acompanhá-la até a sala do diretor. A Yuki então fica muito confusa com aquela situação e afirma que ela não é esse tipo de pessoa e ela nunca faria isso com ninguém. Mas a professora diz que nada do que ela falar vai mudar o fato do que ela fez. Aparentemente, nesse mundo não existe mentira e uma pessoa não pode forjar uma carta. Parece que é 100% confiável. O nosso jovem Sigma então tenta defender o bom caráter da sua amiga, mas a professora manda ele calar a boca. Então, de uma forma muito invasiva, ela leva aquela doce princesa até a classe como se ela fosse um tipo de criminosa. Enquanto a Yuki estava sendo levada para conversar pessoalmente com o diretor para tentar resolver todas essas coisas, a classe começou a discutir sobre aquele assunto. E todo mundo chega à conclusão que aquela história estava muito errada, porque a Yuki e a Erika nem mesmo conversavam. Geralmente a Yuki era uma garota que ficava muito sozinha lendo seus livros e não fazia mal para ninguém. O Danzo então se aproxima do Souma e pergunta sobre o que ele estava achando daquela situação, já que os três tinham meio que se tornado bem amigos. O nosso herói então comenta que mesmo se alguém tivesse sendo intimidado, seria impossível para a turma não perceber e com toda certeza a Yuki certamente não é o tipo de pessoa que faria isso com ninguém. O Danzo então expressa todos os seus sentimentos e concorda com seu grande amigo e o Soma questiona a autenticidade daquela carta. Depois de alguns minutos dentro da diretoria, a Yuki retorna para a sala sem dizer nenhuma palavra e senta na sua carteira. Então ela escreve algo em um pedaço de papel e mostra para o nosso herói, e ela declara sua inocência e pede para que por favor ele ajude ela. O Soma então diz para ela não se preocupar com isso porque todo mundo dentro daquela classe sabe que ela não fez nada. Nesse momento então a Yuki fica muito comovida porque o Soma acreditava nela e ela começa a chorar. Após a aula, os três amigos se reúnem do lado de fora da escola e conforme o tempo se passava, a situação daquela classe estava indo de mal a pior. Antes do término da aula, a professora
professora distribuiu uma folha de papel mesmo que a Yuki tenha insistido que ela não fez nada. O fato é que existe a carta e não tem como realmente provar se ela fez isso ou não, então a professora pede para todo mundo na sala escrever o que eles pensam sobre a Yuki. O mais incrível nessa história é que essa professora bobinha não parou nem um minuto para considerar que aquela carta era uma acusação falsa. O Souma então chega à conclusão que a professora com toda certeza não é a pessoa mais inteligente naquele mundo, então eles não podem contar com ela para ajudar a resolver essa situação. A Yuki estava muito envergonhada com tudo que estava acontecendo e pede perdão por ter envolvido os dois nessa situação, mas o Souma imediatamente tranquiliza ela dizendo que ela não fez nada de errado. E nesse momento, o nosso jovem Sigma declara que vai estar ao lado dela sempre que ela precisar. Eles então voltam a sua atenção para resolver aquele mistério. A primeira carta foi enviada diretamente para o diretor da escola, enquanto a segunda aparentemente foi entregue quando uma pessoa veio visitar a turma, no caso seria a Erika. Portanto, eles tinham certeza que era a Yuki porque a Erika praticamente disse pessoalmente que ela era a suspeita. O fato dessa história é que a Erika tem alguma coisa contra ela, ou seja, o Souma conclui que não teria como aquilo ser um mal-entendido, então eles teriam que conversar pessoalmente com a Erika. Nesse cenário, a única conclusão que ele tem é que eles devem ir pessoalmente na casa dela, já que ela não viria mais para a escola. O Danzo então explica que eles vão conseguir obter o endereço dela no livro da turma. No entanto, a Yuki admite que tem certeza absoluta que ela não magoou aquela garota. A Yuki explica que ela nunca nem conversou com ela, então não faria sentido nenhum ela ter alguma coisa contra ela. Bom, esse anjo aí fala que independente do que aconteceu, talvez ela tenha falado alguma coisa que magoou a Erika, então ela também quer pedir desculpas pra ela. O Danzo seguiu para suas atividades no clube porque ele estava muito ocupado, então ele deixou aqueles dois seguirem sozinhos pra casa dela. No entanto, quando eles chegam lá e começam a conversar com a Erika pelo interfone, ela manda aquela garota sair agora da sua frente e manda ela parar de fingir que ela não fez nada. Nesse momento, a Yuki fica muito confusa e a Erika manda ela pedir perdão na frente de toda a escola, porque essa é a única forma dela desculpar ela. O Souma pensa que isso aí é muito estranho, já que ela nem vai ir mais na escola, por que ela queria que ela se desculpasse na frente de todas as pessoas? De repente, então, o sentido aranha do Peter Parker aí desperta e ele percebe que alguém estava observando a sua conversa. Nesse momento, ele pede desculpas pra Yuki e começa a correr atrás dessa pessoa. Segurando a garota que estava observando aquela cena pelo braço, ele percebe que quem estava ali rindo daquela situação era a própria Hanabi. O Souma imediatamente questiona o que ela estava fazendo ali observando a sua conversa, mas a garota fica quieta e não fala nenhuma palavra. O fato é que agora que a Hanabi estava na sua frente, ele começou a suspeitar que com toda certeza ela estava de alguma forma envolvida nessa história. A Hanabi então começa a brincar dizendo que o Souma tinha corrido atrás dela porque ele estava desesperado para reatar o seu relacionamento, e ela oferece perdão para ele se ele se desculpar agora mesmo. O Souma então diz de imediato que não tem interesse nenhum na pessoa que estava bem na sua frente, porque agora ele estava gostando de outra garota. Nesse momento ele pergunta se ela estava envolvida em toda essa história, porém a Hanabi tenta fingir inocência. No entanto, ele sabia que a voz dela era quando ela estava mentindo, porque ela só falava nesse tom mais afinado quando ela contava uma mentira. A Hanabi então tenta sair correndo, porém o Souma impede ela de fazer isso, e ele fala para ela contar a verdade agora ou ela vai se arrepender. Essa atitude fria do Souma deixou a Hanabi muito envergonhada, e como ele estava bem cansado daqueles joguinhos dela, ele mandou ela parar com todo aquele teatro porque ele sabe que foi ela que fez alguma coisa. A Hanabi então nesse momento começa a coringar depois dessa fala dele, porque realmente ele era o único cara que conseguia descobrir atrás das suas intenções. A sua vida inteira a Hanabi conseguiu se aproximar muito fácil das pessoas e enganar elas, porém ela não conseguia fazer isso com Souma, e ela diz que realmente ele é um cara muito incrível. E a Hanabi fica muito feliz em saber que aquele garoto realmente conhece ela tão bem assim. O Souma então pergunta como que ela estava manipulando a Erika para fazer esse tipo de coisa. Nesse momento, a Hanabi tira toda a sua farsa e fala que o Souma é um cara muito bonito, porém ele é meio bobinho, e ela não tem o poder de manipular ninguém. No entanto, ela só ofereceu para aquela garota uma oportunidade de tirar a popularidade e a amizade daquela turma, e isso era a coisa que aquela tal de Erika mais queria nesse mundo.
mundo. Então ela não estava fazendo isso por dinheiro ou por nenhuma outra coisa. O fato é que ela queria fazer isso porque ela queria ser popular e queria acabar com a popularidade das outras pessoas. E meio que essa forma ela ia conseguir destruir a classe dela mesmo. A Hanabi vai contando esse plano dela de uma forma muito orgulhosa de si mesmo, como se ela tivesse meio que gostando de falar isso pro Soma. E ela conta que a sua parceira Erika também estava bem feliz com o resultado. Bom, a Hanabi então explica que os dois são perfeitos um pro outro, já que o Soma é a única pessoa que conhece essa personalidade verdadeira dela, e ela pode ser ela mesma junto com ele. Então tudo que ele tem que fazer é pedir perdão pra ela. O Soma então questiona por que ela estava fazendo tudo isso com a Yuki, e ele pergunta por que ela estava fazendo tudo isso, mesmo supondo que ela estava fazendo por vingança. A Hanabi então admite que ela estava fazendo isso tudo porque ela estava querendo se vingar do fato dele estar sendo um garoto muito rebelde. Mas a Hanabi também admite que aquilo ali não é somente por vingança, não é o motivo principal dela. Ela tá fazendo isso para que ele possa enxergar mais claramente que ela é a única garota que existe nesse mundo para ele. O Soma estava bem irritado porque ela estava fazendo isso com a Yuki e ele não queria ficar conversando com a Hanabi, então ele perguntou se ela vai admitir para a professora que ela fez isso. Mas a Hanabi automaticamente diz que aquilo ali com toda certeza é uma pergunta muito tola, porque é claro que ela não vai fazer isso. Essa conversa inútil com a Hanabi não vai levar ele para lugar nenhum, então ele vai ter que conversar pessoalmente com a tal da Erika. Nesse momento, então, o Soma solta a Hanabi e vai se afastando dela. E isso deixa ela muito surpreendida, porque ela pensou que ele queria conversar mais com ela. A Hanabi então fala que agora que os dois estavam próximos novamente, ele pode se juntar a ela e passear no shopping hoje com ela e voltar junto para casa com ela também. Porém, o nosso jovem Sigma fala para ela não tirar conclusões precipitadas sobre o fato que aconteceu agora. A única razão por qual ele foi atrás dela foi porque ele queria chegar até a Erika e proteger a garota que ele gostava. A Hanabi presumiu na sua cabeça que o Soma estava andando com essa garota porque ele queria se vingar e fazer ciúmes nela. Porém, não era isso. Ele gostava realmente dela. Então a Hanabi começa a ficar desesperada e pergunta se realmente ele não queria ela de volta e se ele ficou bravo com ela e por isso ele estava fazendo tudo isso. E se por esse tempo todo que passou, ele só pensava nela. Nesse momento, o Soma percebe que até agora tudo que a Hanabi fez para tentar atrapalhar a sua vida é porque ela estava tentando chamar a sua atenção. Então ele fala para Hanabi que ele não pensou em nenhum momento nela porque ela foi a pior coisa que aconteceu na sua vida inteira. Porém, como o nosso herói não é um cara mau, ele recomenda a Hanabi passar num psicólogo. Então ele promete que essa é a última vez que os dois vão conversar e se despedindo da Hanabi, ele fala para ela colocar tudo que os dois viveram no passado, assim como ele fez com ela, porque agora ele conseguiu novos amigos e até tem uma garota que ele estava gostando de verdade. Nesse momento, então, a Hanabi fica desesperada e começa a gritar dizendo que nunca vai colocar o seu amor no passado. E chorando muito, a Hanabi fala que, por favor, ele deveria reconsiderar o relacionamento dos dois, porque tudo que eles tinham era apenas uma brincadeira e uma diversão. Porém, partindo em direção para sua amada, o Soma fala que ele não tem como perdoar aquela pessoa que tá na sua frente, porque diferentemente das lágrimas da Yuki, ele sabe muito bem que aquela lágrima da Hanabi é de um crocodilo, e ele promete que nunca vai permitir que o choro daquele monstro abale o seu coração. Depois de terminar a sua conversa com a Hanabi, automaticamente ele foi pedir perdão para Yuki, e ele explicou toda a situação com a Hanabi, dizendo que ela era sua ex-namorada e parece que agora ela quer magoar todas as pessoas ao seu redor. O Soma estava se curvando e pedindo perdão por ser um erro na vida dela, porém aquela garota fica muito emocionada e fala que ele não é um erro coisa nenhuma, e ele não tem culpa de absolutamente nada que estava acontecendo. Os dois começam a conversar sobre tudo o que aconteceu e sobre o que a Hanabi havia feito. Então a Yuki pede que por favor ele deixe ela ajudar nessa situação. Porém, nesse momento, nosso herói faz meio que uma mini declaração para essa princesa que estava na sua frente. Ele fala que ele vai resolver esse problema, porém ele vai usar um método que não parece ser muito correto com a ética das pessoas. Então ele fala que ela não precisa sujar a sua mão como ele. Nesse momento, o nosso jovem Sigma ficou muito encantado com a beleza daquela princesa, e ele não deu muito detalhe sobre o que aconteceu com a Hanabi, porque ele pensava que se ele fizesse isso seria o mesmo que admitir que ele também era uma vítima dela. Com toda certeza ele não queria deixar a Yuki mais preocupada ainda, então ele assumiu meio que a responsabilidade e falou que vai resolver tudo. No dia seguinte, após o término das aulas, ele foi confrontar aquela amiga da Erika. O Soma então pretendia pedir o telefone
telefone da Erika para aquela garota porque ele queria conversar pessoalmente com ela e resolver todos esses problemas. Sabendo que as duas eram muito próximas e obviamente a Erika deve ter explicado a situação para ela, ela sabe que aquela garota é inocente. Então o Soma explica que ele precisa entrar em contato urgentemente porque ela estava muito mal. Porém essa amiga da Erika fica bem revoltada e diz que não vai passar o telefone dela e não é problema dela. O Soma então insiste que ela deveria ajudar a Erika porque um dia essa verdade vai vir à tona e vai ser muito pior para ela se for dessa maneira. Mas a garota novamente se nega e o Soma fica meio intrigado com aquela situação porque as duas pareciam ser bem amigas. Porém a moça explica que elas estão mais para colegas que conversam sobre animes. Então, chegando à conclusão que não tem mais nenhuma outra opção, ele decide conversar e negociar com ela. Ele pergunta se ela se lembra daquele dia no karaokê quando ela estava falando mal da mina. Imediatamente essa garota fica muito chocada e pergunta como que ele sabe que ela estava falando mal daquela garota, porém ela diz que ele não tem como provar que isso realmente aconteceu. O nosso jovem rapaz que tá tentando virar Sigma diz que realmente ele não tem como provar que isso aconteceu. Porém, ela estava falando mal de uma garota muito popular e amada por todo mundo naquela escola. E ele pergunta para essa moça o que vai acontecer se ele começar a espalhar esse boato para a escola. A garota explica que ninguém vai acreditar nessa mentira dele, porém ele fala que é muito provável que vão acreditar sim, porque ninguém suspeita nem um pouco daquela garota da sala deles. E se a turma deles chegar à conclusão que a história dele faz muito sentido, todo mundo vai se virar contra ela. E isso vai ser um marco que não vai ter como ela apagar da vida dela, porque tudo que ela falou sobre a mina era mentira e ela sabe muito bem disso. Com toda certeza, a escola inteira vai começar a odiar as duas. Nesse momento, ela fica muito desesperada sabendo que aquilo ali é um fato e ela pergunta se ele vai ficar calado sobre o que aconteceu no karatê se ela só passar o contato. Vendo o desespero daquela moça, o Soma começa a se sentir muito mal e promete que não vai fazer nada disso. O Soma então olha fixamente nos olhos dessa garotinha que estava com muito medo e fala para ela que ela não deveria se preocupar e ter inveja das pessoas. Ele explica então que ele entende muito bem o sentimento dela porque ele também ficou sozinho por muito tempo e ver as pessoas populares igual aquela garota sendo feliz dava muita inveja mesmo, porque aquele sentimento de felicidade sendo sozinho ele não conseguia ter e fazia ele querer também ser feliz. Nesse momento, essa jovem moça sentiu uma pontada no seu coração e ela começou a ficar muito envergonhada porque ela não conseguia acreditar que aquele cara realmente entendia os seus sentimentos. Ela não conseguia entender o fato de existir uma pessoa real que não seja no mundo dos animes conseguia entender o que ela sentia. E com toda certeza ele era um príncipe encantado. Aparentemente a menina dos animes ficou muito apaixonada pelo nosso herói e disse que ela tem que mudar todos os pôsteres do seu quarto agora mesmo. Então ela passa o telefone e sai correndo para sua casa. Após isso então, o Souma retorna para sua casa e ele tá pensando num jeito em entrar em contato com aquela garota. O problema é que se ele tentar ligar, com toda certeza ela vai rejeitar a sua chamada assim como ela fez lá pelo interfone. Ele chega à conclusão então que ele tem que fingir ser a Hanabi e cara, a verdade é o seguinte, ele sabe muito bem fazer isso. Após viver tanto tempo com ela, ele sabe muito bem como ela é chata e sabe fingir o seu jeitinho. Então o Souma se recorda que a Hanabi não passava o seu telefone pra ninguém na escola além dele, então ele não poderia mandar uma mensagem direta. Tudo que o Souma quer fazer nesse momento é conseguir fazer a Erika mandar uma mensagem dizendo que ela realmente estava fingindo aquele bullying. O Souma então finalmente chega à conclusão que ele tem que mandar mensagem por um aplicativo chamado Line, porque seria a única forma da Hanabi entrar em contato. Então o Souma entra dentro desse aplicativo e cria uma conta para entrar em contato direto com a Erika. O Souma começa a seguir a Erika nesse aplicativo em questão e depois de alguns minutos ela manda uma mensagem dizendo que ela não vai acreditar no que aconteceu hoje. Ela explica então que a Yuki e o Souma foram diretamente na casa dela e aquilo foi incrível porque eles estavam tristes demais. Com toda certeza o plano das duas de acabar com todas as garotas populares daquele colégio seria um sucesso. Quando o Souma começa a ler essa mensagem, ele fica muito feliz porque parece realmente que aquela garota acreditava que estava falando com a Hanabi. Aparentemente parece que a Erika mordeu a isca, então tudo que ele precisa fazer é seguir aquela conversa fingindo ser a Hanabi. Após muitos anos de convivência com a Hanabi, realmente ele conhecia ela muito bem, ele até mesmo colocou o apelido que ela usava em outros aplicativos de conversa e, depois de muitas mensagens trocadas com a
Hanabi, ele sabe exatamente a forma com que ela escreve as suas mensagens, e ele sabe que ela também nunca usa nenhum emoji. Após muitos anos de sofrimento ao lado dessa garota, pelo menos alguma coisa foi boa, e ele poderia fingir ser ela. O Souma então manda a seguinte mensagem para Erika. Ele explica que depois de um tempo aquela garota veio conversar pessoalmente com ela. Ou seja, ele inventa para Erika que a Hanabi conversou com a Yuki e ela concordou em pedir desculpas na frente de todo mundo. Nesse ponto então a Erika não aguenta e começa a dar um monte de gargalhadas zoando aquela garota por ser muito boba e pedir desculpas por algo que ela não fez. Na mensagem ela meio que começa a zoar a Yuki e fala que ela não fazia bullying com ninguém e quem tava fazendo bullying era as duas. E ela meio que manda no finalzinho que as duas junto vão conseguir dominar aquela escola. A Erika então rachava muito seu bico e falava que elas vão conseguir destruir toda aquela escola e seria uma maravilha ver aquelas pessoas tristes, porque com toda certeza a escola vai ter que cancelar o passeio escolar já que ela tava muito mal. O Souma não entendia como que existia pessoas tão más igual as duas. A sua convivência com a Hanabi meio que abriu a mente do nosso herói e ele chegou à conclusão que não fazia sentido nenhum ser uma boa pessoa com essas duas. E vendo que essas duas só queriam ferrar com a Yuki, ele decidiu colocar um ponto final nessa história. E embora ele já tivesse prova suficiente da maldade das duas, ele decidiu continuar fingindo ser a Hanabi, então ele mandou uma mensagem para Erika perguntando se ela iria na escola amanhã. Ela fica meio confusa com essa pergunta e retorna dizendo que não fazia sentido ir para a escola amanhã, porque ela tinha que continuar fingindo. No entanto, Souma manda uma mensagem rindo muito como se fosse a Hanabi e fala que com toda certeza ela iria gostar de ver a cara da Yuki pedindo desculpas e ia ser uma coisa muito engraçada. Imediatamente então a Erika fica muito feliz e decide que ela vai amanhã na escola e vai fingir que ainda tá muito mal. No dia seguinte o Souma entra dentro da sala e percebe que a Yuki tava muito triste. Decidindo animar aquela garota muito fofinha e solitária, ele se aproxima e diz bem baixinho que ela vai se surpreender hoje. O Souma explica pra ela que usou um método que ele não gostaria de usar porque seria meio semelhante a algo que a Hanabi faria, porém ela vai ficar satisfeita. O Souma conta pra Yuki que a Erika vai vir ali, mas ela não precisa ficar com medo porque vai ser tudo resolvido no momento chave. No entanto, ele começou a refletir um pouco no seu plano e pensou que talvez fosse muito ruim porque a Erika teria muito tempo de falar coisas horríveis pra ela. O Souma então se levanta e tenta meio que mudar o seu plano pra fazer de uma forma diferente, porque provavelmente a Yuki ia ficar muito triste. No entanto, ela impede o Souma de se levantar e segura na sua mão. Aos poucos, aquela fofa garota se aproxima do nosso garoto solitário e diz que não se importa com nada do que aconteceu hoje, contanto que ele fique ao seu lado, ela já tá muito feliz. Afinal, ela confiava muito nele porque o Souma foi o único que decidiu se aproximar de uma garota solitária que não tinha nenhuma qualidade. E nesse momento da conversa, a Yuki diz que tem uma coisa muito importante pra falar pra ele, porém a Erika chega lá e atrapalha tudo. Todo mundo na sala, quando vê a Erika entrando, fica chocado porque eles não conseguiam acreditar que ela havia voltado, mesmo após contar toda essa mentira. Mas a professora chegou por trás e mandou todo mundo se sentar agora e ninguém teve tempo de conversar com ela. Imediatamente, então, a professora manda a Yuki pedir perdão na frente de todo mundo por tudo que ela fez com aquela pobre coitada. Com toda certeza, essa professora não imaginava que ela poderia ter uma aluna tão ruim assim. A gente percebe então que a Yuki estava muito envergonhada e não conseguiu ter nenhuma reação diante essas palavras. Nesse momento, então, o Souma decidiu que não iria deixar a conversa fluir mais. Então, o nosso jovem Sigma se levanta daquela cadeira muito nervoso e manda sua professora calar a boca. Então ele diz que a sua princesa não precisa pedir desculpas pra ninguém porque ela não estava errada no final das contas. Ouvindo essas palavras, a própria professora fica em choque porque o nosso herói estava sendo muito imponente. Ele olha então diretamente pra Erika, que estava um pouco confusa com aquela situação, e o Souma fala que ela tem 1 minuto pra pedir perdão pra sua princesa porque senão ela vai se arrepender pro resto da sua vida. No entanto, a Erika fica muito nervosa e insiste nessa história dizendo que aquela garota é uma mentirosa, então o Souma não queria mais perder tempo e fala que ela vai ver quem é mentirosa. Nesse momento, então, ele pega um monte de cópias que ele havia feito daquela conversa e entrega uma por uma para cada aluno que estava naquela sala. E em específico, para aquela representante chamada Nino, ele entrega uma parte da conversa com a Hanabi que eu não havia falado para vocês, mas ela também
também estava falando mal da Nino ali, mas essa parte que falava alguns rumores sobre a Nino, ele só entregou para representante mesmo. A Erika estava muito confusa com essa história, até que finalmente ele entregou uma cópia para ela, e quando ela começa a ler aquelas mensagens, ela fica completamente chocada. No entanto, pessoal, parece que o Soma por algum motivo não colocou o nome da Hanabi ali, e ele colocou só o arroba da Erika. No caso, só apareceu as mensagens que a Erika enviou, não apareceu para quem ela enviou. Imediatamente a Erika fica revoltada e fala que aquilo ali é muito mentira, porque não teria como ser ela. No entanto, ele tira outra prova e mostra para todo mundo que aquele ali era o arroba oficial dela, e na foto de perfil daquele aplicativo também tinha uma foto dela. Então o nosso herói olha diretamente para ela e pergunta se aquilo ali ainda era falso. Então, imediatamente ele questiona sobre a própria acusação dela e pergunta se ela tem alguma prova que a Yuki fez isso com ela. Nesse momento, a Erika foi completamente quebrada e ela não sabia aonde enfiar a sua cara. Só que o nosso herói não parou por aí, ele deu um gritão e começou a falar com a professora. Ele pergunta então diretamente para a professora se realmente a sua amiga estava muito errada sobre tudo e se aquilo ali já não era prova suficiente ou se ela precisava de mais ainda. Mas o Soma cita que talvez não precise, porque ela acredita em qualquer cartinha que chega para ela falando mal de alguém. Nesse momento, a professora ficou muito envergonhada por ter acreditado numa simples cartinha e não ter ido atrás de nenhuma prova. Então, ela pediu perdão e se curvou para Yuki. O Soma então pede licença para pedir mais uma coisa para a professora e a pobre coitada já estava completamente em choque com o que ele ia falar, e ele pergunta se a viagem deles ainda estava de pé. A professora explica que sim, com toda certeza, e pede desculpas novamente por tudo que ela fez de errado. Todo mundo então naquela sala fica muito feliz e eles também sabiam que tudo era mentira. Nesse momento então a professora estava levando a Erika para a sala do diretor, mas por algum motivo estava muito complicado fazer isso. Então nesse momento todo mundo começou a pedir perdão para Yuki porque eles não fizeram nada para tentar ajudar ela, mesmo sabendo que ela era uma pessoa inocente. Após ficar rodeada de pessoas, aquela garota solitária não sabia o que fazer e a única coisa que ela conseguia fazer, mesmo estando muito envergonhada, era olhar para o herói que salvou ela. Pelo rostinho fofo da Yuki, parecia que ela estava pedindo socorro para aquele garoto, então ele falou pro pessoal que estava tudo bem e eles poderiam deixar ela em paz, porque ela já entendeu a desculpa deles. Quando todo mundo se afasta dos dois, a Yuki não conseguia acreditar, mas parece que ela tinha um príncipe encantado na sua frente, então ela pergunta pro Soma se ele sabe que ele é o herói dela. Após todos esses acontecimentos serem esclarecidos na escola, aparentemente os pais da Erika também foram repreendidos. É revelado então que por algum motivo a Erika protegeu a Hanabi. O Soma não sabe ao certo porque ela fez isso, e ele não colocou o nome da Hanabi porque ele não queria mostrar para ela que ele estava indo atrás de algumas informações e fingiu ser ela. O fato é que ele não queria dar mais algum motivo para Hanabi achar que ele estava tentando alguma coisa com ela. Como a Erika não havia contado para ninguém quem era o cúmplice dela, a professora queria muito saber e veio pessoalmente pedir o contato do Soma para pegar essas informações, mas eu acho que com essa cara ela não queria só isso. O Soma se nega então dizendo que não confia na Sensei e aquilo faz a professora ficar em choque. Nesse momento o Soma ficou decidido que ele simplesmente iria ignorar Hanabi em todas as formas possíveis e ele não daria palco para ela. A única pessoa para quem ele daria palco na sua vida seria para aquela garota solitária e muito envergonhada. Após isso então ele convida a Yuki para sair com ele e fala que ele precisa contar uma coisa muito importante. Eles vão junto até uma pracinha e a Yuki fica muito nostálgica porque lá tinha um balanço que ela brincava muito quando era criança. O Soma sentia que poderia confiar muito nela, então ele decidiu contar todo o seu passado com a Hanabi. Pela primeira vez na sua vida, então ele abre o seu coração com alguém e conta tudo o que aconteceu desde que ele era pequeno. Após esse enorme desabafo, ele pede perdão por tudo que aconteceu com a Yuki, porque com toda certeza era culpa dele também. Nesse momento, essa linda princesa manda ele ficar quieto e ela pede perdão para ele chorando, dizendo que se ela tivesse percebido antes, ela poderia ter ajudado ele. A Yuki então fala diretamente pro nosso herói que pede perdão por não ter feito nada porque ela não sabia realmente, e percebendo que ela estava muito frustrada, o Soma pergunta o que estava acontecendo. Então a Yuki revela que desde aquela época, quando os dois eram mais novos, ela sempre amou ele, mas ela nunca teve coragem de declarar os seus sentimentos, porque ela achou que ele nunca iria aceitá-los. A Yuki diz que deve ser muito complicado acreditar nessa história, no entanto ela pergunta
pergunta se ele se lembra da primeira vez que eles se conheceram. Nesse momento, então, o Soma tem um flashback das suas memórias e ele se lembra da primeira vez que ele conversou com a Yuki, e naquele momento ela disse que sempre quis falar com ele desde o começo, mas ela nunca teve coragem. O Soma então começou a se questionar por que diabos ela gostaria de alguém como ele, que não tinha nenhuma atitude nem falava nada, só ficava quieto no seu canto, não fazia sentido nenhum alguém gostar de uma pessoa igual a ele. O Soma então questiona a Yuki dizendo que era impossível alguém se apaixonar pela versão passada dele, porque não fazia o menor sentido, já que ele tinha o cabelo muito grande e não falava nada. A Yuki diz que com toda certeza ele tinha um cabelão, mas ela fica até surpresa pensando que esse era o motivo por ele achar que ela não gostava dele. Então ela diz o seguinte, que ela entende os seus sentimentos porque ele viveu com uma pessoa que era muito superficial. E ter um cabelo grande ou não era motivo para não amar uma pessoa. A Yuki fala então que ela sempre observou ele fazendo coisas que outras pessoas não gostariam de fazer, e ele era uma pessoa muito gentil e cuidadosa com os animais. Embora ela nunca viu ele conversando com ninguém, ela pensava que ele era uma pessoa muito incrível e gentil. O tempo foi passando e ela ficou sempre observando aquele garoto solitário que era muito parecido com ela, então o seu coração começou a bater mais forte depois de um tempo. É claro que sem conversar e conhecer verdadeiramente a pessoa, não teria como se apaixonar por alguém. No entanto, após todos esses acontecimentos dele ter salvo ela sempre, ser uma pessoa muito gentil, até mesmo ajudando o Danzo, com toda certeza ela estava apaixonada. Nesse momento, olhando fixamente para o rosto daquele garoto solitário, a Yuki pergunta se ele quer ser o namorado dela. O Soma então começa a pensar que se ele namorasse com a Yuki, com toda certeza ele ia ser a pessoa mais feliz desse mundo. Porém, ele não podia fazer isso porque ele não sabe o que a Hanabi vai pensar sobre esse assunto e muito menos sabe o que ela pode fazer com a Yuki. Percebendo que o Soma estava demorando muito para responder a sua declaração, a Yuki fala que com toda certeza não teria como alguém como ele se apaixonar por ela, já que o Soma era uma estrela radiante como o sol e ela não tinha muito brilho. No entanto, muito envergonhado, ele diz que acha ela uma pessoa muito atraente e gosta muito dela, e ele não pode fazer isso por causa da Hanabi. A Yuki então corta a desculpinha fajuta do Soma e fala pra ele que ela não se importa com nada do que acontecer com ela. A única coisa que ela quer é ficar ao lado dele pra sempre. Então, ela fala pro Soma que os dois podem fazer um teste pra ver como vai ser esse relacionamento. E novamente, de uma forma muito fofa, ela pede uma chance, porque se ele der essa chance pra ela, ela vai ser a garota mais feliz naquele mundo. E o nosso herói não aguenta o seu coração e decide fazer isso, porque ela era uma garota muito fofa. A Yuki então pede o telefone do Soma e ele explica para ela que ele nunca trocou mensagem com ninguém além da Hanabi, então ele não sabe muito bem como fazer isso. Mas de uma forma muito fofinha, ela promete que não vai incomodar ele mandando tantas mensagens assim. E o nosso herói fala para ela que não tem problema nenhum, se for uma mensagem dela, ele vai gostar de ler. Vendo o rosto da Yuki, o Soma não sabe explicar direito, porém ele acha que ele nunca sentiu esse sentimento em toda a sua vida. E pela primeira vez na sua vida, o Soma se toca que ele estava verdadeiramente amando alguém e tudo que ele sentia pela Hanabi não passava de um sentimento esquisito. Enquanto o Soma retornava para sua casa, ele percebe que na porta a Hanabi estava parada novamente. Então, ele decidiu ignorar aquela garota, porém a Hanabi impede ele de fazer isso e diz que agradece muito ao seu herói. A Hanabi, então, pela primeira vez na sua vida, age de uma maneira diferente e agradece o Soma por ter defendido ela na escola. A Hanabi, então, fala o seguinte, que após essa demonstração de amor do Soma, ela pensou muito na sua casa e decidiu pedir perdão por coisas que ela fez com ele. Mas a Hanabi volta ao seu jeitinho típico e fala o seguinte, que com toda certeza o Soma deve amar muito ela. E se ele pedir perdão por ter se comportado tão mal assim e ter feito tudo isso, ela promete que vai perdoar ele e os dois podem voltar a namorar, já que ela sabe agora que ele ama realmente ela do fundo do seu peito. Nesse momento, então, a Hanabi fala pra ele que como prova do seu amor e meio que pedindo desculpas por tudo que ela fez, ele pode dar um beijo nela. No entanto, nosso Sigma percebe que se ele não for direto ao ponto e falar a verdade na cara da Hanabi, nunca vai terminar esse relacionamento. Nesse momento, então, ele explica que ele não quis proteger ela nem um pouco e ele só não queria envolvê-la mais nessa história. A Hanabi, então, fica tentando ser uma pessoa gentil e relar no nosso herói, porém ele se afasta como se estivesse muito assustado.
assustado com isso. E olhando fixamente nos olhos da Hanabi, ele diz que odeia ela do fundo do seu peito e não faz nenhum sentido esse pensamento louco dela. Não existe nenhum mundo onde uma pessoa amaria alguém como ela. Tudo o que ela fez com ele durante todos esses anos, não existe perdão para nada disso. O Soma então se retira dali e entra dentro da sua casa, e a Hanabi fica simplesmente paralisada em choque com aquelas palavras que saíram da boca da pessoa que ela amava. Enquanto estava dentro da sua casa, o nosso herói estava pensando em tudo que aconteceu na sua vida, e ele pensa se a Hanabi realmente tem alguma coisa na cabeça, porque não faria sentido nenhum ela pensar que alguém como ela poderia ser amada. Durante o relacionamento dos dois, ela não fez nada que poderia fazer ele sentir algum afeto por ele. E o Soma então pede a Deus para que, por favor, aquela garota entenda tudo agora nesse ponto da história. Após 2 dias, o nosso herói estava dentro do seu quarto e ele estava refletindo que antigamente só de ouvir a notificação do seu telefone e esperando que seria uma mensagem da Hanabi, ele já ficava em choque e começava a suar frio. Porém, agora ele estava completamente livre daquele tormento e a única pessoa que mandava mensagem para ele era Yuki. Sempre que ele voltava da escola, ela mandava mensagem perguntando se ele chegou bem em casa, e era totalmente diferente da Hanabi. Foi nesse momento então que o Soma se tocou que tudo que ele viveu na sua vida com toda certeza era muito anormal. Novamente, pelas mensagens, a Yuki pede perdão por não ter feito nada para salvar ele antes, mas ela promete que agora ela vai sempre estar do lado dele e ele pode falar o que quiser com ela. Após muitas mensagens trocadas, o Soma não acreditava que ele tinha o direito de ter uma pessoa tão especial e que gostava tanto dele ao seu lado. Esse garoto solitário que nunca teve ninguém ao seu lado, nunca imaginou que conversar com outra pessoa poderia ser tão divertido e tão gostoso assim. E conforme o tempo se passava, mais e mais o seu coração começava a bater mais forte pela Yuki. Após alguns dias conversando, a Yuki pergunta se ela estava enchendo o saco do Soma, porque ele respondia de uma forma um pouco diferente do normal. No entanto, o Soma explica para ela que devido ao relacionamento dele com a Hanabi, ele não sabe ainda muito bem como conversar com as outras pessoas. O fato é que ele nunca teve uma conversa divertida com aquela moça e ele fica muito feliz por a Yuki estar ensinando ele. A Yuki, então, de uma forma muito envergonhada, perguntava se ele estava se divertindo e se gostava de conversar com ele. Nesse momento, então, o Soma fala que ela é a pessoa mais legal que ele já conheceu na sua vida inteira e gostava muito dela. Por mais que fosse por mensagem, aquela garota solitária ficava muito feliz em ler essa declaração. Então ela mandou um coelhinho muito envergonhado para ele. O Soma não entendeu direito por que ela estava tão envergonhada assim, e ela explica que com toda certeza ele deveria entender, já que ele é o cara que ela ama. E a Yuki fala que ele é um cara muito malvado por ficar mexendo com seus sentimentos dessa forma. Nesse momento, a Yuki corta a conversa e convida o nosso herói para sair num encontro com ela no sábado. O Soma então aceita de uma forma bem normal até, e ele não sabe expressar os seus sentimentos, então ele pergunta se foi normal essa conversa. Mas a Yuki também não entende direito como os dois podem expressar os seus sentimentos, porque ela também é muito sozinha. Então, após toda essa conversa, os dois ficam aproximadamente 2 horas conversando como seria aquele encontro. O sábado chegou e o Soma estava saindo de casa. Quando ele sai da sua casa, ele sente uma sensação muito estranha, como se alguém estivesse observando ele. Porém, ele percebe que não tem ninguém e ele começa a se perguntar se era a Hanabi ou não. Mas já faz um bom tempo que, graças a Deus, ele não vê mais aquela garota. Então, ignorando todo o seu passado, ele decide que dessa vez ele vai se permitir ser feliz. O fato é, ele não sabia, mas a Hanabi estava seguindo ele. Depois disso, então, o Soma chegou meia hora mais cedo no local combinado para se encontrar. Porém, para sua surpresa, aquela garota já estava lá faz um bom tempo. Antes de dizer qualquer outra coisa, o Soma diz que ela estava muito linda. Então a Yuki fica muito envergonhada e diz para ele não ficar gritando essas coisas em público. Embora a Yuki brigasse com o Soma, ele sabe muito bem que é totalmente diferente do comportamento da Hanabi. Nesse momento, então, aquele garoto solitário estende a sua mão e diz que quer conhecer muito melhor essa garota e pergunta se os dois podem andar de mão dadas. A Yuki então questiona se realmente não tem nenhum problema o encontro dos dois ser dentro da biblioteca, mas o Soma diz que não tem problema nenhum, já que era um lugar que ela gostava muito e há 2 dias atrás eles tinham marcado que seria ali o encontro. Chegando lá dentro, o Soma percebe que todo mundo estava bem quietinho e ele pergunta se é proibido conversar ali dentro, porque ele nunca tinha ido, por incrível que pareça. Mas a Yuki explica pra ele que não tem problema nenhum, ele só tem que falar
falar baixinho, porque todo mundo ia ali para ler as melhores histórias que existiam naquele mundo. O Souma então pede a recomendação de um livro que ele poderia ler, porque ele não sabia muito bem sobre esse assunto. Então a Yuki fica muito feliz porque ela nunca recomendou um livro para ninguém. Segurando a sua mão, ela escolhe a história que ela mais gostava naquele mundo e entrega o livro para ele. No entanto, ela pergunta se antes disso ela poderia dar um beijo nele. O que esse casal apaixonado não sabia é que tinha uma pessoa observando tudo que estava acontecendo. E assim, pessoal, se encerra a história de hoje, porque não tem mais nenhum capítulo sobre essa história. Quando lançar mais, se vocês gostarem e quiserem a parte 2, eu posso trazer para vocês.